Ana Paula Rodrigues, 2h35, medidas restritivas que foram anunciadas agora há pouco pelo governo do estado de São Paulo e uma reunião que aconteceu lá no Instituto Butantan, que inclusive já começou a invasar a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac, ontem. Hoje falaremos agora com um representante do setor que foi afetado, mas nesse caso beneficiado, né? Foi positiva a mudança, era algo que a gente já havia adiantado aqui na Rádio Bandeirantes que poderia acontecer e hoje foi confirmada a ampliação na fase amarela. Foi feito um redesenho da fase amarela e agora será permitido que o comércio funcione 12 horas e não 10, para evitar aglomeração nesse fim de ano, mas a capacidade continua em 40%. A gente vai falar agora com o presidente da Associação Comercial de São Paulo para repercutir essa medida, o Alfredo Kotait. Obrigada por participar aqui do Bora Brasil. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Estou às ordens. Essa medida beneficia o setor de que maneira? Como que vocês enxergaram essa mudança? Bom, primeiro vamos colocar a preocupação com a situação do aumento dos casos de Covid. Exatamente em dezembro, né, vésperas do Natal, onde o comércio estava aguardando com muita ansiedade, né, refez os seus estoques e todo mundo sabe que é nesse momento, é nessa época que o comércio consegue, de uma certa forma, melhorar um pouco o seu desempenho nesse ano tão difícil. Vindo as restrições no fim de novembro, nós começamos a dialogar com o governo, mostrando a necessidade de ter uma zona intermediária entre a fase verde e a fase amarela, exatamente para não poder punir mais o comércio do que estava sendo punido. Aí, nessa conversa, conseguimos explicar, o diálogo foi positivo, o governo entendeu, então passamos a ampliar o comércio para 12 horas. Mas o comércio tem que realmente encerrar suas atividades às 10 horas da noite, o que está muito correto. Nós precisamos, na verdade, Ana Paula e Joel, diminuir as aglomerações, as festas que vêm sempre depois das 10 horas. Todo mundo gosta, depois de 10 horas, tomar um aperitivo. O momento é para nós termos cuidado, o momento é para nós termos realmente a responsabilidade de tomar as medidas de precaução. O comércio, os estabelecimentos varejistas estão todos usando os protocolos sanitários, fazendo com que a medição de temperatura seja feita na entrada das suas lojas, o uso de máscara é indispensável, uso do álcool gel, distanciamento social, enfim, as lojas estão aparelhadas para isso. O grande problema está na movimentação da população, e principalmente na aglomeração de rua, aonde não existe nenhuma forma de você coibir essas aglomerações, aonde se situam os ambulantes. Portanto, não é justo nesse momento que as lojas estabelecidas, que pagam seus impostos, que empregam as pessoas, paguem por aqueles que estão, na verdade, na rua, ocasionando esta aglomeração, inclusive sendo alvo de algumas matérias da imprensa, dizendo, por exemplo, que o Brás é a maior região onde existe a contaminação, que não é uma verdade, né? O problema não são as casas nem os estabelecimentos do Brás, né? É a movimentação dessa população. Portanto, fica aqui uma mensagem primeiro de compreensão da situação, mas o comércio está preparado para isso. Agora, sim, existe muita aglomeração por causa dos ambulantes. O senhor falou isso realmente no Brás, na 25 de março. A nossa reportagem tem mostrado bastante isso. De alguma maneira, os donos dos comércios estão conversando com a prefeitura para tentar ajustar essa situação? Porque eu imagino que deve ser uma preocupação também para quem está dentro da loja, para o próprio funcionário, né, Joel? E nós ouvimos, de lidar com aquela aglomeração toda. E nós ouvimos agora há pouco, o Alfredo, do nosso repórter, o Lucas Josino, que esteve boa parte da manhã na 25 de março,
que as lojas estão todas respeitando o limite máximo de clientes. Confirmando isso que o senhor falou, que é na calçada que rola aquele bololô de gente dentro todo, das né? lojas, as regras estão sendo respeitadas. Joel, olha, é fundamental essa sua observação. Nós precisamos entender que o lojista, ele quer fazer o seu trabalho, ele emprega pessoas, ele quer fazer o seu comércio, fazer as suas vendas dentro das orientações e dos protocolos estabelecidos. Ele não está lá exatamente para ser um irresponsável. Acontece que a prefeitura não tem condições de fiscalizar e de diminuir a aglomeração da rua, e muito menos de organizar os ambulantes, né? Esse é um problema antigo. Portanto, o que nós temos que separar as coisas. Eu acho que as matérias são importantíssimas, nós temos que esclarecer a população, porque a responsabilidade dos estabelecimentos de varejo, do Brás, do Belém, da 25 de março, ela é total, eles são altamente responsáveis. E eu vou dizer mais uma coisa: não conhecemos nenhum caso de contaminação de Covid nos estabelecimentos. Isso é muito importante a gente divulgar, né? Agora, nós precisamos nos esforçar para mitigar ao máximo a aglomeração de rua e, se possível, reorganizar os ambulantes nesse momento, que são os maiores, vamos supor, catalisadores dessa aglomeração. Basta ver aí as reportagens. Joel, foi muito bom você ter feito essa observação. Muito obrigado, viu? Não, que isso, Alfredo. E é legal a gente buscar o entendimento também, porque a gente entende o lado dos ambulantes, né? Muitos estão ali porque perderam seus empregos. Não tem mais o que fazer para conseguir um dinheiro. Então, de repente, você vê uma mãe, inclusive com um filhinho ali de poucos anos, 4, 5, como eu vi várias vezes, segurando uma sacolinha, vendendo bichinho de pelúcia para tentar uma grana. Vendendo pano de prato, isso vê muito por aí. Então essas pessoas estão tentando se virar para comer, não é para fazer festa, não é para fazer farra. Então esses ambulantes também precisam ser tratados com respeito, tentar entender a dificuldade que eles estão vivendo ali para tentar apresentar uma alternativa a eles. Esse acordo é difícil, né? Agora, Alfredo, para a gente dar um serviço aqui para o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes, com essas 2 horas a mais de permissão de funcionamento, né, de 10 para 12 horas, qual que é a tendência da maior parte do comércio? O senhor já tem isso? Se abrir mais cedo, ficar aberto até mais tarde, até o limite do que é possível dentro das 10 horas? Boa. Olha, Ana Paula, depende de onde está o estabelecimento, né? Evidentemente, se for pensar em termos de shopping center, estabelecido num shopping center, vai ser das 10 às 10, né? Porque, logicamente, é o horário. Agora, você vai para o centro da cidade, na zona onde nós estamos até comentando, viu, Joel, concordo com você, o ambulante tem que ter o seu espaço. Mas o que eu apenas quis dizer, não adianta jogar no estabelecimento a responsabilidade daquilo que você não consegue impedir que ocorra nas ruas, né? Por exemplo, no centro da cidade, né, tem horário que começa às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e para às 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde. O importante é que você se estabeleça nessas 12 horas, né? Portanto, depende de onde você é estabelecido. Nos bairros, né, provavelmente o melhor horário também vai ser das 10 às 10, as lojas de ruas nos bairros. Portanto, isto aqui é dentro do zoneamento da própria cidade. Sim, é verdade. Né? É verdade. O Alfredo, queria agradecê-lo imensamente, viu, pela entrevista de hoje. Sorte pra gente, que Deus nos abençoe para que a gente saia dessa situação extremamente difícil. O mais rápido possível. Joel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ana Paula. Olha, eu estou sempre à disposição. O importante é a gente passar essas informações claras para a população e vamos realmente torcer e rezar para essa situação terminar o quanto antes. Muito obrigado. Obrigado ao Obrigado ao senhor. Um grande abraço.